Olá, estamos de volta na nossa quarta aula. A nossa quarta aula será vida pessoal e a prática do aconselhamento. Um conselheiro cristão tem que ter uma vida pessoal sem brechas. Você não pode ter alguém que aponte o dedo para você. Claro, meus irmãos, que todos nós que viemos para essa graça, nós viemos porque nós éramos pecadores, nós éramos do mundo. Então nós fizemos coisas erradas lá no mundo. E algumas pessoas vão dizer assim, olha lá, tá vendo? Olha lá, o fulano fez isso, aquilo outro, agora é crente. Você já deve ter ouvido falar nisso. Isso não é motivo de vergonha, pelo contrário, isso daí é graça. Quando alguém falar para você assim, fulano, agora você vem falar desse seu Jesus aí para mim, mas eu te conheço, viu? Eu sei de outros momentos da tua vida que você fez isso, fez aquilo outro. Então é uma oportunidade de você dizer assim, olha, isso é graça, porque Jesus morreu por mim e me deu uma nova natureza. E diz a Bíblia que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é esse tipo de brecha, de motivo que eu estou dizendo para você. Eu estou falando o seguinte, você já é salvo em Jesus, convertido, membro da igreja, ou seja, batizado, e você tem uma vida que deixa algumas brechinhas aí para que o inimigo envergonhe o evangelho. Então, você, o conselheiro e a sua vida pessoal tem que estar sem brechas, sem aberturas para que venha acusação, venha inimigos. No texto que nós lemos está dizendo que o obreiro não tem do que se envergonhar, tá? Então o primeiro ponto é isso. Se for o caso, deve ter um casamento saudável, por exemplo. Você é conselheiro casado e você tem que ter uma vida saudável no seu casamento. Um conselheiro não pode ter um casamento bagunçado. Um conselheiro não pode ter um casamento de qualquer jeito. Ele tem que ter um casamento saudável. Como diz a palavra de Deus, o marido deve cuidar da sua esposa, o marido deve ser cuidador, a esposa tem que ser uma companheira, tem que estar junto do marido, os filhos têm que estar ali em submissão aos pais, filhos obedientes. E desta forma, o conselheiro pode ter autoridade social e espiritual para poder orientar as pessoas que lhe procuram, tá? Se você for solteiro, tenha convicção de que Deus tem a pessoa certa para você e provavelmente não é aquela mulher que você aconselha. Cuidado com isso. Se você é solteiro, vem aquela irmã, muitas vezes bonita, aquela irmã solteira ou até casada que está tendo um problema lá de ordem conjugal. Cuidado com isso, meu irmão, tá? Nunca esteja com uma pessoa do sexo oposto num lugar fechado e que ninguém está te vendo. Se preserve a outra pessoa. Não dê motivo para ninguém estar apontando o dedo para você ou trazendo escândalo para o evangelho. Então esteja num local, por exemplo, em que vocês são vistos, tá? Sem, no entanto, ouvir o que vocês estão dizendo, porque precisa de privacidade, tá? A pessoa solteira, muitas vezes, ela é carente, então aparece, por exemplo, aquela moça bonita, né? Aí ele faz igual o Elias disse quando foi ungir, quando Samuel foi ungir Davi, que ele olhou ali o primeiro filho de Jessé e disse assim, nossa, um rapaz bonito, hein? Com certeza esse aqui é ungido do Senhor, é o escolhido de Deus. E Deus diz assim, olha, não atente para a sua beleza, para a sua aparência, para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor, ele não vê como um homem, o Senhor vê o coração. Então, cuidado com essas ciladas no nosso coração, porque diz a Bíblia que ele é enganoso, tá? Então, cuidado ao aconselhar a pessoa do sexo oposto, seja você casado, seja você solteiro, tá? Sempre estejam em lugar visível, onde outras pessoas possam vê-los, sem, no entanto, ouvir o que vocês dizem, porque a pessoa precisa de privacidade, tá bom? Um outro ponto importante, evite muito contato físico. Um aperto de mão
já é o suficiente. Eu não sei como é que é a cultura dos irmãos aí na tribo, mas nós aqui na cidade, aqui em São Paulo, nós temos aquele hábito muitas vezes na igreja de cumprimentar as irmãs, e às vezes abraça, às vezes dá aquele beijo no rosto. Lá no Rio de Janeiro eles dão 2 beijos no rosto, então é meio cultural aqui, tá? Mas mesmo assim aqui, o conselheiro tem que tomar muito cuidado com isso, porque lembrando que a pessoa que lhe procura, ela está num estado de carência muito mais acentuada. Então, um aperto de mão, um sorriso no rosto, um olhar no olho da outra pessoa já é o suficiente, mostrando que você está ali como aquele que vai ser instrumento de Deus para orientá-la no seu sofrimento e nos seus conflitos, tá? Então você não está além disso, é somente isso, tá bom? As pessoas que procuram aconselhamento, como eu já disse, estão tremendamente carentes. Então, se você não se preservar, você pode dar uma falsa mensagem àquela pessoa de algo além, e isso pode gerar sérios problemas para aquela pessoa, para você e para o seu ministério. Então, cuidado, tá bom, irmãos? É interessante que a Bíblia sempre fala assim, para resistir, para lutar, mas o único pecado que a Bíblia diz para você literalmente fugir é quando se refere a algo sexual, tá? A Bíblia fala fugir da prostituição, por exemplo. Por que José correu daquela mulher? Por que José deixou a sua capa ali e foi embora? Porque se ele ficasse, se ele argumentasse, com certeza ele cairia, irmãos. Imagina um jovem aí, 16, 17 anos de idade, né, com seus hormônios ali à flor da pele, uma mulher bonita, porque o inimigo, ele não põe uma pessoa feia no seu caminho, não, viu? Ele não vai colocar lá uma pessoa feia que você não gosta, né? Nada disso, vai colocar a pessoa mais bonita na sua frente para tentar destruir a tua vida, destruir teu casamento, destruir o teu ministério. Então, cuidado, se preserve, ok? Último ponto que eu queria compartilhar com vocês dessa quarta aula, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra de Deus. Isso vai te ajudar muito quando você se deparar com conflitos e que muitas vezes esses conflitos vão bater com os que você já tem, porque lembrando que você também tem os teus conflitos. Então, às vezes, aquela pessoa vai falar uma história de vida dela muito parecida com a tua. Ele vai contar um sofrimento, um abandono, enfim, muito parecido com a sua. Então, isso pode misturar sentimentos, pode misturar conflitos, e isso pode gerar sérios problemas, tá? Então, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando você estiver na dúvida de algo, vá para a palavra de Deus. Quando você tiver com conflito, com alguma coisa pessoal, vá para a luz da palavra de Deus. E isso vai confortar a tua alma, isso vai confortar aquilo que você tem tido dúvidas. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus venha completar isso na tua palavra. Estamos encerrando a quarta aula, a vida pessoal e a prática do aconselhamento.